Bem-vindo, amados. Eu estava visitando a Câmara do Pecado Sexual, onde havia muitos departamentos. Então nos mudamos para um lugar que parecia uma cama de concreto de fogo, onde demônios estavam jogando pessoas. Era como uma cama de fogo onde as pessoas estavam queimando, pois estavam na prostituição em suas vidas. Elas são colocadas nesta cama de concreto de fogo porque costumavam deitar na cama da prostituição. Este era o tormento delas. Elas deitavam nesta cama de concreto de fogo. Enquanto estávamos lá, ouvi uma jovem dizendo: Senhor, minha mãe e meu pai eram pastores, por favor, tire-me daqui. Imediatamente nos movemos em direção à senhora. E o Senhor lhe perguntou: Minha filha, este lugar é realmente a porção que você escolheu em vez de mim? Ela respondeu: Senhor, eu queria ter ouvido meus pais. Meu pai e minha mãe conversaram comigo e me alertaram sobre o inferno. Eu ouvia sobre isso dos meus pais o tempo todo. Eu não era ignorante sobre isso, mas eu não esperava que este lugar fosse tão horrível. Eu falhei em ouvir meus pais quando eles me alertaram. Eu fui influenciada por minha amiga na universidade, e nós costumávamos sair para nos prostituir e dormir com homens. Nós dormíamos com nosso professor na universidade para tirar notas e passar, e íamos a bares e casas noturnas para dormir com homens por dinheiro. Por meio da prostituição, eu desonrei meus pais que eram respeitados em nossa cidade. Era uma vergonha. Eles costumavam me dizer: Filha, com seu estilo de vida de pecado que você leva na universidade, se você continuar a endurecer seu coração recusando-se a se arrepender, você está correndo um grande perigo, pois há um lugar chamado inferno ou lugar de tormento. Mas eu ignorei o aviso deles. Eu não conseguia entender a gravidade deste lugar e continuei com meu estilo de vida de prostituição. Um dia eu saí para bares e casas noturnas com um homem para me divertir. Foi quando estávamos voltando para a universidade que sofremos um acidente e eu caí aqui. O Senhor olhou para esta senhora e chorou. O Senhor disse: Minha filha, você teve tempo e oportunidade de se arrepender na terra. Mas por que você desperdiçou sua vida e oportunidade? Agora, olhe para onde você caiu. É tarde demais. Neste lugar, vi uma celebridade mundial que vivia na prostituição. E vi pessoas de todas as raças e nacionalidades. Eu vi muitos papas de tempos antigos neste lugar e fiquei atordoado. Eles foram lançados nesta cama de fogo e estavam em tormento. Eu disse: Senhor, os papas estão sendo atormentados neste lugar. O Senhor disse: Eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. O Senhor disse: Esses padres são um bando de hipócritas. Muitos deles fingiram que não têm filhos, mas têm filhos, e suas namoradas são irmãs de conventos. Eles disseram a si mesmos e às irmãs dos conventos: Se dormirmos com irmãs dos conventos, não é um problema, pois somos santos e elas também são santas. É entre nós. Os papas que vi aqui eram de um século atrás, antes de eu nascer. Todos eles dormiam com irmãs de conventos e tiveram filhos, pois consideravam que as irmãs eram tão santas quanto eles. Fingiam viver em santidade, mas mantinham relações com as irmãs. Pagavam dinheiro a elas e tinham filhos, praticando a prostituição. Neste lugar, vi pastores sendo severamente torturados. Demônios colocavam algo que parecia uma Bíblia em seus peitos. Não era uma Bíblia de verdade, mas uma de metal aquecido a altas temperaturas que eles pressionavam contra os peitos dos pastores. Os demônios diziam a esses líderes, condenados por sua imoralidade: Vocês conheciam bem a Bíblia. Mostrem-nos seu conhecimento. Esse leito de concreto em chamas era um leito de prostituição. Eu não conseguia ver seu começo nem seu fim, e havia inúmeras almas presas nesse leito de concreto em chamas. Finalmente voamos sobre ele. Então vi um rio de lava e abaixo dele, inúmeras almas presas e acorrentadas. Acima do rio de fogo, vi aparelhos de TV, celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos. O Senhor disse: Essas almas estavam apegadas a filmes pornográficos. Assistiam pornografia em TVs, telefones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, que agora clamam por justiça acima do rio. Esses aparelhos os estavam condenando. Mesmo que os telefones que usavam possam ter quebrado, no inferno eles clamam por justiça, pois foram usados para cometer pecado. Vi TVs e telefones flutuando e clamando por justiça.
Quanto mais esses aparelhos clamavam, mais as enormes correntes prendiam as almas condenadas. Vi essas correntes subindo em direção à superfície. O Senhor disse: Essas correntes estão subindo para a terra. Quando aqueles que assistem pornografia morrem em seus pecados, essas correntes os amarram pelo pescoço, puxando-os para o mar de lava. Irmãos, sinto uma dor profunda ao ouvir pessoas em funerais dizendo aos seus entes queridos falecidos: descanse em paz, sabendo que muitos não estão indo para um lugar de paz e descanso. A Bíblia nos conta que quando o homem rico morreu, sua alma foi para o lugar de tormento. E acredito que a maioria das almas dos mortos vai para esse lugar de sofrimento. Mas ainda assim, as pessoas continuam dizendo que sua alma descansa em paz. Eu vi pessoas no lugar de tormento confessando e implorando por misericórdia, mas era tarde demais para elas. Eram milhões de almas aprisionadas na lava, acorrentadas por causa da pornografia, presas nas profundezas. As correntes que as prendiam eram maiores que os próprios humanos e as sufocavam intensamente. Vi um poço enorme, cheio de pessoas em chamas, correndo desorientadas, tentando escapar do fogo e chorando. Essas pessoas seguravam suas partes íntimas, e cobras saíam dessas partes, movendo-se por todo o corpo, entrando pelos olhos e saindo pelo órgão sexual. Acima do poço, havia demônios zombando e rindo das almas perdidas. Jesus disse: Estas são mulheres que se envolveram em relações com outras mulheres. Elas são lésbicas. E esses homens são aqueles que praticavam sodomia e homossexualidade. Seus órgãos sexuais e dedos foram transformados em cobras. Entre essas pessoas, vi um político nacional que se envolvia em relações homossexuais com homens que trabalhavam em seu gabinete. Para trabalhar em seu departamento governamental, esses homens tinham que aceitar dormir com ele. Vi que o órgão genital desse político se transformou em uma cobra que o mordia. Vi outro político, morto pelo presidente, que foi enforcado por se opor ao regime ditatorial. Esse oponente também era homossexual e foi executado por razões políticas. Para minha surpresa, vi o próprio ex-presidente nesse lugar reservado para lésbicas e homossexuais. Mobutu, que se comportava como um rei em nosso país e causava caos, pensava ser um deus. Vi que ele era atormentado por homens que estavam lá. Esses homens lhe disseram: Você nos trouxe aqui e estamos perdidos por sua causa. Vi que esses homens estavam mordendo o falecido presidente em suas partes genitais, acusando-o de ser a causa do tormento deles. Eu disse: Senhor, até o nosso presidente está neste lugar destinado a homossexuais e lésbicas. O Senhor respondeu: Esse era o estilo de vida que ele escolheu na terra. Ele se envolvia com mulheres e homens. Todos os homens com quem ele dormiu estão aqui. Eles estavam reunidos ao seu redor, acusando-o e mordendo suas partes íntimas. Percebi que no inferno existe o que chamam de lugar de entretenimento. Se você matou alguém ou fez uma mulher cair no inferno, você será levado a esse lugar para ser torturado pelas pessoas que você trouxe para o inferno. Qualquer um que esteja lá por sua causa irá torturá-lo, pois você é a razão pela qual ele está no inferno. Então saímos do lugar dos homossexuais e lésbicas. Enquanto caminhávamos, vi um enorme fosso cheio de bebês. Eles choravam, dizendo: Mamãe, por que você interrompeu minha vida? Por que não me deixou viver? Ó Senhor, faça justiça. Vi que não havia fogo nesse lugar. Fiquei chocado ao ver tantos bebês no inferno. Foi realmente horrível. O Senhor explicou: Estas são crianças abortadas. Quando seus pais morrerem, elas receberão justiça. Eu disse: Senhor, mas há países que permitem o aborto. O Senhor respondeu: O diabo sabe que não seria fácil convencer a maioria a aceitar o aborto. Por isso, ele influenciou o sistema político para torná-lo legal. E eles legalizaram o pecado que leva as pessoas ao inferno. Então vi uma mulher queimando no fogo. Ela clamou: Meu marido tinha um bom emprego. Quando ele perdeu o emprego, começamos a sofrer com a pobreza. Um dia, ele me disse: Querida, como estamos em dificuldades financeiras, não devemos ter mais filhos. Precisamos evitar uma gravidez indesejada, pois não conseguiremos sustentar os estudos deles. Pouco depois dessa decisão, engravidei acidentalmente e ele ficou furioso. Ele me forçou a abortar. Continuei a abortar e, inicialmente, tudo correu bem. No entanto, meses depois, engravidei novamente e abortei. Na quarta vez,
Tive complicações e morri durante o procedimento. Morri por causa da decisão dele. Ele me forçou. Ele continuou no mundo com as crianças, mas eu estou morta e sofrendo por causa da decisão dele. O Senhor disse: Ninguém é responsável pelas ações de outra pessoa. O Senhor disse: Quem são esses bebês que estão atormentando vocês? Ela disse: Estes são os 4 bebês que abortei no mundo. Os verdadeiros bebês abortados vão para o céu para estar com Jesus. Os bebês que vejo no inferno são apenas projeções da consciência condenada das mulheres que os abortaram, destinadas a atormentá-las eternamente. Vi que todas as mulheres que abortaram tinham seus úteros apodrecendo. Enquanto observava, vi acima de nós um enorme preservativo cheio de esperma podre que se transformava em ácido. Dentro desses preservativos, estavam homens que usavam preservativos para evitar gravidezes. Eles estavam matando vidas por causa dos preservativos e eram queimados pelo ácido, que clamava por justiça. Vi um homem dentro de um desses preservativos. Ele tinha combinado com a esposa de espaçar 2 anos entre os filhos e usava preservativos para evitar uma gravidez indesejada. Ele caiu no inferno por desperdiçar seu esperma, já que não sabia calcular o período menstrual corretamente. Esta câmara do inferno era enorme e estava cheia de pessoas que praticavam diversos tipos de pecado sexual. Aqueles que faziam sexo antes do casamento, aqueles que faziam sexo em seus sonhos, aqueles que faziam sexo em suas mentes e pensamentos, aqueles que faziam sexo com os olhos e aqueles que estavam na prostituição. Também vi aqueles que abortaram e aqueles que usavam preservativos para evitar a gravidez. Então o Senhor disse: Já está quase amanhecendo na terra. Temos que deixar esta câmara. Enquanto saíamos dessa câmara de pecados sexuais, vi um homem sendo arrastado para dentro dela por demônios. Ele gritava: Soltem-me! Deixem-me em paz! Vi que seu órgão genital estava desproporcional, apodrecendo e cheio de vermes saindo dele. Perguntei: Senhor, o que há de errado com esse homem? O Senhor respondeu: Ele tem o hábito de introduzir o dedo no órgão genital das meninas, e esta é a sua punição. Então saímos da câmara do pecado sexual, e quando acordei, vi que eram 7 da manhã. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.